Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, nós vimos ontem que o Senhor Todo-Poderoso, Ele está impelindo esta geração para focar na eternidade. O Senhor está falando com esta geração de uma forma muito poderosa. E Ele está dizendo ao povo desta geração que a vida nesta terra é muito curta e que nestes dias, quando o Espírito Santo, quando o Espírito do Senhor está ocupado preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias, nestes dias, quando o Espírito do Senhor está movendo toda a terra e sacudindo a terra para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, o Senhor está dizendo que nós podemos ver a degradação da vida nesta terra, a desintegração da vida nesta terra, como que aquilo que as pessoas mais entesouram agora está sendo jogado no lixo pelas palavras deste que está falando com vocês agora. Nós sabemos do que é que o coronavírus tem feito. Os pilotos, os capitães das aeronaves, eles costumavam dizer que o trabalho era muito importante, eles não tinham tempo para ouvir Deus quando eles decolavam, eles não conseguiam, não tinham tempo, e quando chegavam no país eles tinham que dormir, porque depois eles tinham que voar, e eles tinham um voo transatlântico, então eles tinham que dormir, não tinham tempo para Deus, mas repentinamente, quando eu dei a profecia do coronavírus, então eu fechei a terra inteira e os aviões ficaram estacionados. E então os motores foram desligados e as chaves foram removidas. E então eles foram mandados embora, todos os pilotos, e disseram, vão para casa, depois nós ligamos. Então o Senhor está jogando no lixo as coisas que a humanidade costumava entesourar. Eles entesouravam tanto profissões, eu sou um advogado, os escritórios foram fechados e agora os advogados têm que fazer tudo online, defender os seus casos online. Muitos médicos morreram, muitos médicos têm medo de ir ao hospital, alguns deles se retiraram, eles se aposentaram para não ir aos hospitais, e outras práticas são insuportáveis até hoje. Então, o Senhor está dizendo que em face de tudo isto, é muito sábio se alguém focar na vida que virá. O livro do Salmo 103, se você ler comigo a partir do versículo 15. Salmos 103, a partir do versículo 15, ele diz, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, e quando sopra sobre ele o vento do Senhor, já não conhece mais o seu lugar. E já não sabe mais o lugar que ocupava. Novamente, o livro dos Salmos, eu estou lendo o Salmo 103, Salmos, versículo 15, 16, descrevendo a vida do homem, porque você deve focar na glorificação que está vindo, no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso que está vindo. E ele diz, Salmo 103, 15, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, ela desaparece. E não conhecerá, e o lugar onde estava, que ele chamava de lar, agora já não conhece mais. Ele já não conhece mais o seu lugar. Então ele diz que esta é a forma como a vida do ser humano é. Quão horrendo, povo abençoado. E é por isso que o Senhor está usando todos estes perigos da vida sobre a terra
esta fatalidade desta vida, a natureza temporária da vida nesta terra, o Senhor está usando isto para trazer uma lição muito importante, para falar com esta geração, que vocês precisam focar no glorioso reino de Deus, na glorificação que está vindo. A glorificação da igreja, porque a forma como a humanidade está hoje é temporário, é imortal. Ele diz aqui, novamente, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, ele diz, pois toda a carne é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Isto é sério. Se o Senhor, na sua palavra infalível, na sua palavra eterna, pode classificar vocês, a humanidade, como a relva, cuja glória é como a flor, ou seja, seca e cai amanhã. Hoje floresce, amanhã já desapareceu, já secou. Então, é bom para reconsiderar as nossas posições. É por isso que é muito importante ouvir o que o Senhor está dizendo agora. Porque o Senhor, Ele está focando agora a igreja. Ele está focando toda a humanidade na vida depois, a eternidade. Porque você pode ver, Rússia e o Oeste, eles estão planejando guerrear o coronavírus, as economias globais estão instáveis por causa do Covid, agora eles chamam de a economia do Covid. Então, há muita perda de empregos, isto é um cenário muito triste. As pessoas estão perdendo seus empregos. E agora, o Senhor está dizendo que em vista à luz de tudo isto, Ele tem esperança. Ele tem uma bênção para vocês. E é por isso que o Senhor Todo-Poderoso, ontem nós vimos que na conversa de 18 de outubro do ano de 2021, o Senhor Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o Messias, a visitação do Cristo, Ele ficou lá na minha frente e por voz glorioso, e Ele estava segurando uma coisa gloriosa na sua mão, e por voz Ele disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, eles terão corpos gloriosos como o meu, como o corpo de Cristo. Então, isso é absolutamente muito sério, porque é como que o Senhor estivesse dizendo, vá dizer para eles focarem na eternidade, E é por isso que ontem nós tivemos o privilégio de ver a certeza da glorificação. E o que é que isso significa para a sua vida nesta terra, como você deve viver nesta terra, devido a esta certeza, esta garantia que o Senhor te dá, de que você será glorificado. Em outras palavras, você vai entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Então, estas são conversas muito sérias, povo abençoado. Porque, em outras palavras, o que nós vimos ontem, nós lemos no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 29, eu comecei no versículo 30, e nós vimos muito garantido a garantia que o Senhor coloca lá, especialmente se você sobrepõe isso com 1 Coríntios 15, versículo 20. Então você vê uma conversa imensa, enorme, que o Senhor está dando a garantia e a certeza, Ele está depositando um depósito.
E Ele está nos dando Jesus Cristo como o precursor, a garantia de que você será glorificado. Eu estou lendo novamente, esta é a versão amplificada, Romanos 8, no 30, ele diz: e aquele que ele predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou e declarou livre da culpa do pecado. Então você vê o significado de justificação bem aqui. E aos que ele justificou, ele também glorificou, levantando-os até uma dignidade celestial. Então quando você lê amplificado, realmente abre de uma forma muito linda. Então ele está dizendo que a glorificação dá a você corpos gloriosos, o arrebatamento da igreja, no qual vocês serão glorificados. Essencialmente, significa que Deus Todo-Poderoso te escolheu e Ele te elevou a uma dignidade celestial. Então, quando você vê os dois profetas de Yahweh glorificados, o Senhor elevando-os até uma dignidade celestial, somente desta forma você pode acessar o reino do céu. E no versículo 29 ele diz o seguinte, Romanos 8, enquanto começamos nesta noite, pois aqueles que ele de antemão conheceu, significando ele os conheceu antes do tempo, antes da criação do mundo. Aqueles que ele de antemão conheceu e amou e escolheu antes, olha isso, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho e finalmente compartilhar da sua total santificação. Olha isto. Então, a fim de que ele seja o primogênito, o mais amado e honrado entre muitos irmãos. Então, esta é a garantia que o Senhor está colocando e estabelecendo, a segurança, a certeza que o Senhor está colocando para a sua glorificação. Ele está dizendo que ele sabia antes a disposição do seu coração. E como você amaria tanto Jesus, até o ponto em que o seu coração seria manso e suave à instrução de Deus. Então ele está dizendo, e com isso ele está dizendo, que ele vai te glorificar, ele vai te transformar à imagem de Cristo, significando que ele vai fazer uma visitação para você, para te fazer participante da natureza divina, da ordem de Deus, a glória de Deus designada a você. Lembre-se que isso é Deus designando a você a sua glória. E esses são chaves. Então ele diz que não há nenhuma dúvida para duvidar disso e viver qualquer outra vida, a não ser aquela que foi prescrita para aqueles que vão entrar no glorioso reino de Deus. Por quê? Porque as garantias estão aqui. E nós vimos em 1 Coríntios 15, 20, ele diz, mas, de fato, Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos, e ele se tornou as primícias. Isto é o primeiro a ser ressuscitado, incorruptível, e com um corpo incorruptível e imortal, prefigurando a ressurreição daqueles que dormiram na morte em Cristo Jesus, obedientes e santos. Muito poderoso. Então isso é maravilhoso, isso é absolutamente muito maravilhoso, povo abençoado. Isso é o que nós vimos ontem. Uma conversa muito poderosa que nós vimos ontem. E nós vimos ontem que a regra de ouro, a corrente de ouro, essa linha de ouro que passa por toda a Bíblia é a salvação. Então, ela tem as seguintes demarcações: arrependimento, salvação, justificação, santificação, o que nós dizemos que é um processo contínuo, enquanto que a justificação, ele diz, Deus tira a sua culpa, Deus agora, ele te perdoa em Cristo Jesus, mas do outro lado ele diz que a responsabilidade do seu lado, arrependimento, justiça, a culpa é removida,
Em santificação, você se aproxima de Deus cada vez mais santo, lendo a palavra e sendo santificado, tendo comunhão na igreja para ser santificado, ouvindo a voz de Deus, comandando para vocês prepararem o caminho para ser santificado. Isso fala de separação, santidade, justiça, aumentando cada vez mais. É um processo contínuo. E então a glorificação do corpo e da alma. E ontem nós tivemos uma chance, nós tivemos oportunidade tão maravilhosa ontem de ler no livro de Hebreus, porque nós queríamos ver os santos do Antigo Testamento, que lições eles oferecem, que lições eles dão para a igreja, para o cristão deste dia presente. E nós começamos no livro de Jó ontem, e nós vimos que no livro de Jó, capítulo 19, eu já posso dizer agora, Jó 19, versículos 25 a 27, nós vimos uma grande lição, que este homem santo chamado Jó, este homem santo que viveu na terra naquele tempo, chamado Jó, que ele já viu os eventos da glorificação e da entrada da igreja glorificada, juntamente com o povo glorioso de Deus, o povo da aliança Israel, no estado eterno. Nós já vimos isso, e é por isso que Jó 19, do 25 em diante, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, o meu Redentor, e aquele que vai me confirmar, significa que quando Jesus vier no dia do arrebatamento para te glorificar, para te redimir, ele vai te vindicar, significando que ele agora vai vendo a palavra que... Ele vai dizer, por que você escolheu o que você escolheu? Por que você escolheu a santidade? Por que você rejeitou discotecas, clubes noturnos e álcool? Por que você fez isso? Significa que ele vai fazer o mundo saber. Ele vai te glorificar. Essa é a tua confirmação. Por isso ele diz, pois eu sei que o meu Redentor e aquele que me confirmará vive, e que no final, então você vê que no último dia, ele se levantará sobre a terra. Ele está dizendo que no último dia, o Messias vai se ficar de pé sobre a terra. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Que no último dia, o Messias vai se levantar na terra. Ele vai ficar de pé na terra. Ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Ele está vindo numa vinda com autoridade. Ficar de pé na terra significa que ele está vindo com autoridade. Isso é muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério o que o Senhor está levantando aqui hoje. E ele está dizendo... Se você ler o livro de Isaías 44, 6, ele diz, porque o Senhor, o Rei de Israel, ele é o meu Redentor. O Senhor dos Exércitos diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. É disso que ele está falando, de como ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, ele vai ficar de pé lá. Então, em Jó 19, 25, ele diz, pois eu sei que o meu Redentor e o meu confirmador, ele vive, e no final, no fim, ele se levantará sobre a terra. Mesmo depois do meu corpo mortal, a minha pele, quando estiver destruída pela morte, entretanto, na minha carne imortal eu verei Deus. Então ele está descrevendo a glorificação lá, a ressurreição e glorificação. Lembre-se que o corpo glorificado também é chamado corpo de ressurreição. Porque todos aqueles que dormem, começando com Cristo Jesus, quando ele desceu e ele ressuscitou, ele subiu com um corpo glorioso, o corpo ressuscitado. Então você chama isso a gloriosa ressurreição de Cristo. Então, isso é muito poderoso, porque ele diz
que a carne imortal agora verá a Deus. Em outras palavras, ele está se referindo ao livro de 1 João, ele está dizendo que agora a carne mortal será destruída pela morte. A carne mortal dele será destruída pela morte. Jó está dizendo, então ele diz que agora o corpo imortal dele, agora verá Deus face a face. Agora ele está descrevendo a Nova Jerusalém, onde você encontrará Jesus face a face. Ele agora está descrevendo o arrebatamento da igreja, quando você encontrará o Senhor no ar, face a face. Ele está descrevendo o livro de 1 João capítulo 3, e ele está dizendo, amados, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas na sua vinda, nós sabemos que quando ele vier, ele será revelado. Então nós, como seus filhos, também seremos como ele, porque nós o veremos exatamente como ele é em toda a sua glória. Então, é disso que Jó estava falando, aquele homem santo que viveu naquele tempo. Então isso é muito poderoso. Porque um outro homem santo que viveu neste tempo, eles agora estão lendo para você de um outro homem santo. Jó, é impressionante, Jó viu a glorificação da igreja. Ele viu a glorificação da igreja e a entrada final da igreja na glória, o dia do arrebatamento e a entrada, então ele entrando no céu, e agora eles podem estar na Nova Jerusalém e ver Deus face a face, ver Jesus face a face. Em outras palavras, ele viu o estado eterno. Então, ontem nós vimos que desde o livro de Hebreus, lá no livro de Hebreus, eu estou tocando a base do que nós vimos ontem, antes de começar a decolar agora, no livro de Hebreus, povo abençoado, Hebreus capítulo 11, o livro de Hebreus, capítulo 11, ele diz o seguinte, é isto que nós vimos ontem. Hebreus 11, versículo 35. E ele disse, no versículo 35, ele diz o seguinte, mulheres receberam, vamos começar no 32 essencialmente, vamos começar no 32. Isto é o que nós vimos ontem. Porque ele está dizendo, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E ele diz, os quais por meio da fé, veja, pela fé, ele agora está exaltando o papel da fé para determinar como você vive nesta terra, os quais pela fé, com uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas, eles subjugaram reinos, praticaram a justiça de Deus, obtiveram promessas, as bênçãos prometidas, fecharam a boca de leões, Daniel capítulo 6, e extinguiram o poder da violência do fogo furioso, da fúria do fogo, e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e imbatíveis na batalha, puseram em fuga exércitos dos inimigos, fizeram eles correr. Olha isto, povo abençoado. O Senhor essencialmente está dizendo que pela fé, os santos do Antigo Testamento, eles eram tão fortes na sua fé, que estas foram as conquistas. Eles conquistaram vitórias militares, sucesso militar. E eles alcançaram sobrevivências miraculosas na cova dos leões, dentro do fogo. Então ele diz no versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos.
Alguns foram torturados até a morte porque eles se recusaram a aceitar ser liberados. A libertação oferecida a eles sob a condição de negar a fé, para que eles recusaram tudo isso para eles obterem uma ressurreição superior. A amplificada diz uma ressurreição melhor. Esta é a glorificação da igreja que ele está falando aqui. A ressurreição é uma ressurreição melhor. Outra versão diz superior ressurreição. Esta é a glorificação que o Senhor quis dizer. Então, ontem nós vimos que a maravilhosa corrente, as regras de ouro da salvação e da redenção é arrependimento, salvação da graça, justificação, ou seja, a culpa é removida, santificação, você é feito santo a cada vez mais, a cada dia, chegando mais perto de Jesus a cada dia, e então a glorificação do corpo e da sua alma. Então, as palavras superior ressurreição fala a respeito da glorificação, ser feito, ser aperfeiçoado. Então, o Senhor está dizendo, diga para eles focarem no corpo glorificado, na glória que eu darei para eles para glorificar os seus corpos. Então o Senhor, em outras palavras, estava dizendo, diga para eles que eles serão feitos perfeitos. Diga para eles que a perfeita vida está bem aqui na frente deles. Esta não é. Este não é. Então, a glorificação essencialmente significa ser aperfeiçoado. Então, a bênção incrível de Deus que Ele derramou sobre estes santos é a mesma bênção que Ele derramou sobre a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E é por isso que você vê no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 33, ele diz, aos quais pela fé, então a fé é um tesouro. Então, isso é uma confiança inabalável, permanente em Deus. Eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as bênçãos, as promessas prometidas. Fecharam a boca de leões. Isso é sério, povo abençoado. E se você olhar o versículo 16, do 11 ao 16, ele agora te diz como que eles viveram. E este é um grande desafio, nós vimos ontem, que o Senhor está levantando esta mensagem do corpo glorificado, da glorificação, para esta era presente, para a igreja deste dia presente, para poder te desafiar, para fazer com que você entenda que você foi criado para uma causa mais nobre, mais elevada, uma vida mais elevada, um propósito mais elevado. Hebreus 11, do 11 em diante, ele diz, pela fé, até mesmo Sara, ela recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, porque ela considerou aquele que lhe havia dado a promessa ser confiável e verdadeiro a sua palavra. Então, é isto o que o Senhor usou também para trazer Abraão para um lugar. Gênesis 22, 13, onde ele já estava disposto a sacrificar seu próprio filho. Porque aquele que prometeu estas coisas, ele é poderoso para ressuscitar. Entretanto, Sara aqui, sem filho. Ela é muito velha já. Ela diz, não, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Porque Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Então Deus prometeu para Sara. E então deu a ela o filho prometido. E quanto a você? O mesmo Deus agora está prometendo para você a glorificação. Então por que não ser fiel a Ele? Por que não ser muito fiel a Ele? E ele diz, no versículo 12, por isso também de um homem já fisicamente amortecido, já como morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável, incontável como a areia que está na praia do mar.
Versículo 13, ele diz: todos estes morreram na fé, sustentados e guiados pela fé, sem ter obtido a promessa, o cumprimento tangível da promessa, vendo-as, porém, de longe e saudando-as de longe. E tendo conhecimento que eles eram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, isso é muito poderoso. Ele diz que os santos, que a fé que os santos do Antigo Testamento tiveram, é aquela que alimentou a vida deles. Eles então viveram por causa daquela fé, eles viveram focados na eternidade, focados no reino vindouro, na glória vindoura. E ele está dizendo: por causa disto, eles simplesmente deram as boas-vindas à vida vindoura, mas, entretanto, eles jamais desanimaram na fé. Em outras palavras, a fé deles foi fortalecida cada vez mais, não importava a vida ou a perseguição. Isso é sério, que a fé deles os guiou, fortaleceu-os. Eles creram em cada palavra da promessa que Deus deu para eles a respeito do estado eterno. E quando você ler mais tarde no livro de Lucas 16, do 19 ao 31, então você vê que com certeza Abraão agora está no céu e Lázaro, o homem puro, já está unido a Abraão no céu, significando que Deus foi tão fiel que ele cumpriu. Ele os trouxe para o reino da glória. E esta é a mesma promessa que Deus está colocando diante desta geração. E ele diz: mude a forma como você vive. Dê consideração à santidade de Deus, à justiça de Deus. Porque o reino dos céus está próximo. E aquele que prometeu, ele entregou, ele cumpriu para Abraão. É por isso que o próprio Jesus deu a parábola de Abraão dentro do céu com Lázaro no paraíso. Então, até mesmo vocês, o Senhor está dizendo, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eu vou cumprir a promessa da glorificação. Eu darei a eles corpos gloriosos. E veja o que ele diz no versículo 16, é muito importante. Ele está dizendo no 15. E se na verdade eles se lembrassem daquele país de onde eles saíram, eles talvez teriam uma oportunidade de voltar. Em outras palavras, se eles estavam pensando naquele país de onde eles tinham saído, eles teriam toda a oportunidade para voltar lá. Mas veja o 16, mas a verdade é que eles agora aspiravam a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e chamado também o Deus, o seu Deus, porquanto até o sobrenome dele se tornou Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, porquanto lhes preparou uma cidade, preparou para eles uma cidade, e esta é a mesma cidade que Deus preparou para vocês. Então ele está dizendo aqui, povo abençoado, ele está dizendo muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso fez promessas para vocês. Ele fez promessas para Abraão e a cumpriu. O mesmo Deus do céu fez uma promessa para vocês. E ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E ele diz que agora ele se identifica com eles por causa da fé deles. Deus não se envergonha de ser um sobrenome para eles. Então ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Muito poderoso, povo abençoado. Ele não tem mais vergonha de unir o nome dele ao nome deles. Mas ele diz que por causa da promessa de Deus, as promessas de Deus, estes homens viveram
focados na vida eterna. Eles focaram na eternidade vindoura, na glorificação vindoura, em outras palavras. Então, isso é uma outra escritura que coloca para vocês, versículo 16 de Hebreus 11, a glorificação que Deus prometeu para todos os santos do Novo Testamento. Então, o Senhor essencialmente está dizendo que os santos do Antigo Testamento, eles consideravam a sua vida presente como nada, muito passageira, muito sem sentido, sem nenhuma importância, irrelevante. E eles estavam muito ansiosos, em grande expectativa. Eles estavam em grande expectativa, como o versículo 16 diz. Eles estavam realmente ansiando e aguardando ansiosamente uma vida maior, a vida celestial, uma pátria superior à pátria celestial, uma cidade maior, a cidade celestial construída por Deus. Eles estavam aguardando ansiosamente a eternidade, povo abençoado. E então você vê muito claramente que o Senhor estava simplesmente dizendo que na promessa da glorificação, desde os santos do Antigo Testamento, ele prometeu para eles a ressurreição para voltar a viver novamente. Voltar a viver novamente. O livro de Atos 16, o Senhor está colocando a mesma promessa para vocês hoje. No livro de Atos, capítulo 16, e ele está dizendo que toda a família, a sua família, pode ser parte disso. Atos 16, 31, ele diz. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e ser como seu Salvador pessoal. E entregue-se, confie-se a Ele, e você não será envergonhado. Você e sua casa também serão salvos se eles crerem. Então o Senhor está dizendo que a porta que Ele abriu aqui é tão imensa, é tão gigantesca. Não é apenas a respeito da tua glorificação, mas também dos teus filhos, os membros da tua família, esposo, esposa, os teus filhos, toda a sua família, a sua casa. Então o Senhor Todo-Poderoso, Ele está falando com a igreja a respeito de esperança, que é aqui onde deve estar a sua esperança. É aqui onde você deve ancorar as suas almas, neste mundo muito perverso, que quando você se lembra a promessa da glória, a promessa da glorificação, a promessa de um corpo glorioso, a promessa da eternidade, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá pecado, uma vida perfeita. Então isso deve te fazer mudar a forma como você vive agora na terra. Ele está dizendo uma ressurreição melhor, superior. Ele está diferenciando, fazendo diferença de todas as outras ressurreições. Lázaro ressuscitou e morreu, Mama Rosa ressuscitou e morreu. Todo este povo que foram ressuscitados, eles morreram. Mas Jesus agora ressuscitou como as primícias daqueles que serão glorificados. Então o Senhor está dizendo que a fé é central. Você tem que centralizar a fé. Nós temos que centralizar a fé nas promessas de Deus. Nós temos que centralizar a fé, como os santos do Antigo Testamento fizeram, até o ponto de estarem dispostos a morrer por causa da vida eterna. O Senhor está dizendo que o estado glorificado que está vindo é um estado superior, um estado mais elevado. É isto que o Senhor está dizendo. Diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Em outras palavras, imortalidade. Ele está prometendo para vocês uma vida que nunca acaba. Uma vida na imortalidade. Ele está te prometendo imortalidade, eternidade, excelência, um corpo excelente, onde você não terá câncer, não terá fibrose, sangramentos, você não vai perder cabelo. Ele está dizendo
que não haverá mais deficiência, mas agora incorruptibilidade, imperecibilidade, um corpo glorioso com esplendor, um corpo que é o que você chama, um corpo que pode passar através da parede, não tem conceito de tempo e espaço e não é governado pelas leis, pela lei da gravidade. Então, é uma promessa tão excelente que qualquer um deve pegar e tem que pegar um corpo glorioso. Você tem que agarrar essa promessa. Ele diz que este corpo que vai estar adequado e modelado segundo o padrão de Cristo, para que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como Deus. Ou seja, ele é modelado segundo o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo nunca se cansa. Deus jamais se cansa. Então, no teu corpo glorioso também, você pode servir a Deus e servir a Deus e servir a Deus perfeitamente e excelentemente, sem jamais se cansar e jamais morrer. É um corpo muito superior. É superioridade. Este corpo será um pouco diferente do que você tem agora, porque quando Jesus ressuscitou, lembre-se, muitas vezes quando ele voltou, os discípulos não puderam reconhecê-lo. Ele se sentou lá até que ele quebrou o pão, partiu o pão, então eles reconheceram, este é o Senhor. Então ele desapareceu através da parede. Então é assim como será o seu corpo. Que o seu corpo também será de tal forma que vai ser um pouco diferente, como aquele de Cristo, que não poderá mais morrer como aquele de Cristo. Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, povo abençoado, Romanos capítulo 6, versículos do 8 ao 11, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, nós cremos que também viveremos juntamente com Ele, porque nós sabemos que a verdade evidente, que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele nunca morrerá novamente, porque a morte já não tem domínio sobre Ele. Então é deste corpo que Ele está falando. Essa é a vida que Ele está prometendo para vocês. Ele está me enviando por vós e dizendo a respeito desta vida onde não há morte. Porque a morte que Jesus morreu, Ele morreu para o pecado. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para sempre, para o pecado. Ele morreu de uma vez por todas. E a vida que ele vive, ele agora vive para glorificar a Deus em uma comunhão ininterrupta com Ele. Você também vive uma vida para glorificar a Deus em uma comunhão contínua e ininterrupta. Você nunca mais será separado de Deus novamente. Você está vendo a promessa que o Senhor fez? Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, no seu relacionamento quebrado, quebre o relacionamento com o pecado, mas vivos para Deus em uma comunhão inquebrável com Deus por Cristo Jesus. Então, como você vive esta promessa? Então, no versículo 12, ele diz: portanto, não permita que o pecado reine no seu corpo mortal, para que você não obedeça às suas paixões. Isto é muito poderoso. Ele está te dando a instrução de que este conhecimento, o conhecimento da vida eterna, onde você terá derrotado o pecado naquele corpo, onde você terá uma comunhão ininterrupta com Deus, versículos de 8 a 10 deve fazer com que você, no versículo 11, no versículo 12, agora rejeite o pecado. Totalmente, voluntariamente rejeitar o pecado. Então o Senhor está dizendo que vocês terão corpos na beleza física incorruptível, sem dor, não mais pecado, não mais morte. Isto é tremenda promessa, povo abençoado. É isto que o Senhor está prometendo para a igreja.
é uma coisa maravilhosa, e é por isso que neste tempo o Senhor está dizendo que a glorificação que Ele prometeu é essencialmente o alvo da salvação de Deus para a humanidade, para o ser humano. Então, deve ser o nosso foco central. E é por isso que você vê que Ele está glorificando os seus servos, vez após vez, diante dos seus olhos, para relembrar para vocês que a tua hora da glorificação agora se aproxima, agora chegou mais perto. Você não vai querer perder a glorificação. Deus, o próprio Deus, deseja que vocês sejam glorificados. Então, este corpo tem imortalidade nele, imperecibilidade nele, incorruptibilidade nele, e pureza e justiça, para que você nunca morra novamente, mas sirva a Deus perfeitamente. Então, este é o corpo que o Senhor preparou para a eternidade, o estado eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Lembre-se que eu vi a nova Jerusalém. Por que o Senhor me mostra a nova Jerusalém? É para que eu possa vir e dizer para vocês que é real, exatamente como Ele prometeu a glorificação, e Ele glorificou os dois profetas de Yahweh. Assim, também Ele prometeu a nova Jerusalém e mostrou-a para eles, para que eles pudessem voltar e dizer para vocês: está prestes a acontecer, vocês estão prestes a conseguir. Que tipo de corpo, então, vocês terão naquele glorioso e eterno corpo? No livro de Lucas, capítulo 24, abram comigo lá, Lucas 24, povo abençoado, versículos 42 a 44. Lucas 22, 42 a 44. Ele diz o seguinte: deram-lhe então Lucas 24, ele errou. Por que ainda não, eles não creram? Por que ainda não credes? Vamos começar no 36 para dar contexto. Então, enquanto estavam falando disso, o próprio Jesus veio e colocou-se entre eles e disse: paz sejam com vocês. Você está vendo o tipo de corpo? Você pode passar através da parede, passar através do chão, você pode aparecer em qualquer lugar, em qualquer tempo, você pode viajar daqui para o céu em um microsegundo. Este é o corpo que Ele está prometendo para vocês. Então Ele ficou entre eles e disse: paz seja com vocês. Mas eles ficaram assustados e aterrorizados e pensaram que estavam vendo um fantasma, um espírito. Veja, o corpo será um pouco diferente daquilo que você tem agora. A sua aparência será um pouco diferente, porque você vê que Jesus aparece entre eles e eles não são capazes de reconhecê-lo. O Jesus com quem eles andaram o tempo todo, o seu rabi, o seu mestre, o seu Senhor. Poucos dias depois que Ele os deixou, quando Ele volta, agora com o corpo glorioso ressuscitado, eles não conseguiram reconhecê-los. Até mesmo vocês serão um pouco diferentes do que vocês são hoje. Então, eles pensaram que era um fantasma e Ele disse: por que vocês estão assustados? Por que vocês estão perturbados e por que duvidam? Versículo 38. Por que vocês estão duvidando nos seus corações? Versículo 39 de Lucas 24. Vejam as marcas nas minhas mãos e nos meus pés. E vejam que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito, um fantasma, não tem carne e ossos, como vocês veem. E estão vendo o que eu tenho. Isso é impressionante, povo abençoado. Então, Jesus aparece diante deles e eles pensam que Ele é um fantasma. E então, Ele diz para eles: olhe, vejam as minhas mãos, veja o buraco dos pregos, veja o meu corpo. Um fantasma não tem carne e ossos.
Então Jesus estava mostrando para eles o tipo de corpo que vocês terão na eternidade, porque o seu corpo será exatamente como este de Jesus. Ele está mostrando para eles o corpo que vai entrar na eternidade, o estado eterno. Entretanto, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, ele diz o seguinte: isto eu vos digo, irmãos e irmãs, que carne e sangue não podem herdar, nem ser parte do glorioso e eterno reino de Deus. Não podem herdar o reino de Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele diz: carne e sangue não podem herdar a eternidade de Deus, o eterno reino de Deus. Entretanto, agora nós estamos vendo aqui em Lucas 24, versículo 39, ele diz: veja, um espírito, um fantasma, não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho, significando que carne e ossos entrarão no reino de Deus, mas carne e sangue não entrarão. Então este corpo glorioso que vocês terão não tem sangue. É isso que ele está dizendo aqui. Ele essencialmente está dizendo que o seu corpo será como este do Cristo. Aquele corpo do Messias, povo abençoado. Quão maravilhoso! Porque ele está dizendo que carne e sangue não entrarão no eterno reino de Deus. Mas aí ele dá meia volta e diz: mas vejam, o corpo eterno que eu tenho para entrar no eterno reino de Deus, eu não sou um fantasma, é carne e ossos, significando carne e ossos vocês terão. Isto é sério, povo abençoado, muito poderoso. E ele diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora, neste tempo de imperfeição, nós ainda vemos como num espelho, um reflexo obscuro, como em um enigma. Mas então, quando aquele tempo chegar, quando o tempo da perfeição chegar, nós veremos a realidade face a face. Agora eu conheço em parte, apenas partes, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido por Deus. Então, novamente, Deus está usando isso para descrever o corpo eterno que Ele prometeu para vocês. Ele está dizendo que o tipo de corpo mortal e perecível que você tem agora, se você olhar e tentar comparar com o corpo eterno, é como se você estivesse olhando em um espelho que não é claro. Lembre-se que esses são os dias antigos, a tecnologia não era boa o suficiente, então os espelhos eles eram borrados. Quando você olhava no espelho, você via totalmente borrado, você via apenas um vislumbre, você não via a imagem total, porque não havia tecnologia, os espelhos davam apenas uma pequena imagem de você. Quando você olhava a si mesmo nos espelhos naquele dia, a imagem não era clara. Naqueles dias da igreja primitiva, a primeira igreja, os espelhos davam de uma imagem quase desbotada, não clara. Então, dava apenas um pequeno vislumbre de você, uma ideia. Mas ele diz que é assim que é quando você olha o seu corpo presente. É mais como uma imagem obscura que dá do corpo glorioso que Jesus está prometendo. E ele está dizendo que o reflexo que você tem agora deste corpo futuro ainda é borrado. Mas aquele corpo, ele disse, será um corpo de perfeição. Aquele corpo glorioso que você terá vai te permitir aprender mais coisas, aprender mais. É isso que ele está dizendo. No tempo da perfeição, quando chegar este tempo, nós veremos a realidade face a face. Então agora eu sei em parte.
Mas então eu verei claramente. Então aquele corpo vai te dar uma mente que pode aprender mais coisas de Deus. Agora você sabe em parte, mas naquele tempo você conhecerá plenamente. Você aprenderá mais coisas com aquele corpo glorioso. Você saberá mais de Deus, mais da sua palavra, mais da criação, mais da adoração, mais a respeito de culto, mais a respeito de louvor, mais a respeito de glória, mais a respeito de Jesus. Isto é sério. Very, very serious. Muito, muito sério. Extremely serious. Extremamente sério. Vocês veem agora, povo abençoado, a profecia que eu dei quando eu disse que um país queria anexar outro país e eles estavam dizendo que aquelas pessoas falam a mesma língua que nós. Agora mesmo, breaking news, a Rússia reconheceu o Estado separatista da República de Ucrânia como agora um Estado independente. Vladimir Putin agora reconheceu como parte integral da Rússia a história e a cultura da Ucrânia. Ele reconheceu a Ucrânia e agora ele reconheceu Donetsk e Luhansk, a profecia que eu dei em 11 de janeiro de 2021. Breaking news em todo o mundo agora. A Rússia anexou parte da Ucrânia, porque eles falam russo lá e tem pessoas russas lá, porque eu disse naquela profecia que aquele país ia querer tomar posse de outro país e anexá-lo, porque as pessoas lá, ele dizia, é povo dele, falam a língua dele. E agora mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Biden, com os chanceleres alemão e Macron, eles estão fazendo imagens agora, eles estão chamando uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU por causa a respeito desta anexação da Ucrânia, nesses estados separatistas da Ucrânia. Então, agora a Rússia escolheu o confronto. Então, o presidente vai brevemente, Van der Leyen, ele diz que esse reconhecimento é uma descarada violação da lei. Então, a Ucrânia está condenando o fato de Putin reconhecer Donetsk e Luhansk. Então, isso é impressionante. O presidente, o primeiro-ministro da Estônia, ele clamou à União Europeia para impor sanções fortes sobre a Rússia. Isso é uma história que está se desenvolvendo diante dos seus olhos agora. Então, muito brevemente, isso vai ficar muito fluido e muito sério. As palavras da minha língua estão se desenrolando agora quando eu disse mísseis. Aqueles aviões, os petroleiros, aqueles aviões de combate, você já vê todos eles lá cercando, mísseis, eu disse, cercando a Ucrânia. Muito sério, povo abençoado. Então o Senhor está dizendo em 1 Coríntios 13, 12, que este corpo glorioso será um corpo perfeito. Não vai ser uma imagem borrada como você vê agora. Será a clara perfeição de Deus, que você vai aprender mais. E você, então, estará face a face com o conhecimento das coisas, a plenitude delas. Você vai saber mais a respeito de Deus. Porque ele diz, mas agora saberemos plenamente. Então será conhecido plenamente de Deus. Deus te conhece plenamente, mas agora você vai conhecer Deus plenamente. O corpo, o serviço de Deus, o glorioso corpo que Jesus me enviou para falar com vocês. O corpo glorioso que Jesus prometeu para vocês, povo abençoado, quão maravilhoso!
O livro de Jó. Job 26. Jó 26. Job 26, verse 14, it says, Jó 26, versículo 14, ele Job diz. 26, 14, the Lord says, Jó 26, 14, ele diz. yet these are just Entretanto, isso é apenas as orlas dos seus caminhos. Apenas alguns exemplos do poder dele. Que o leve sussurro da voz dele. Quem pode contemplar o trovão do seu pleno poderoso poder? Então ele está dizendo que a vida que nós estamos vivendo agora é apenas uma orla, a borda da obra de Deus. Quando nós o ouvimos, é um mero sussurro. É como se fosse um leve sussurro da sua voz. Que o poder que nós estamos vendo agora não é a plenitude do poder dele. The Lord. Louvado seja o Senhor. Então, povo abençoado, novamente o Senhor está enfatizando aqui que o que Ele colocou diante de vocês, a esperança a eternidade que Ele colocou diante de vocês é maravilhosa, é inexpressível, em outras palavras. E o Senhor está dizendo muito claramente que a vida eterna, o eterno corpo glorioso que Ele preparou para vocês, é uma vida superior, uma vida mais perfeita. Lucas 24, eu vou ler do 36 ao 49. Que este corpo, você pode comer neste corpo. No versículo 40, ele diz, tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, que tinham o buraco dos pregos. Então, quando eles ainda assim não acreditaram por causa da alegria e da admiração, Jesus lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele o pegou e comeu na presença deles. Veja o tipo de corpo que vocês terão. Vocês poderão desfrutar as maravilhosas cuisines do céu. Você vai poder ir às cerimônias no céu, onde será servido as bodas, ceia do Cordeiro, as bodas, a festa das bodas do Cordeiro, e você vai poder desfrutar da comida. Mas este corpo será um tipo diferente de corpo. Um tipo diferente. Breaking news. Putin reconhece parte da Ucrânia e os Estados independentes. Donetsk, Crimeia e Hans. Tremendo. Mas ele está dizendo que vocês terão um corpo superior. Um corpo de carne e ossos. E vocês poderão desfrutar de uma refeição. Nunca vai morrer, este corpo nunca morrerá. Então, ele pegou e comeu na presença deles. E ele disse, estas são as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que tudo que tinha sido escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos escritos dos profetas e nos salmos
tinha que se cumprir. Muito poderoso. Breaking news. A Casa Branca, Biden, vai impor novas sanções no comércio e finanças nos dois, nos territórios de Moscou e Ucrânia. Esta é uma situação que está se desenvolvendo muito fluida, muito séria. Sanções já imediatamente de Washington, e isso está conduzindo a uma confrontação, a um confronto, povo abençoado. Então vocês veem que o corpo que vocês terão carne e ossos. Carne e ossos. Será um corpo no qual o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, reina supremo. Totalmente ele reina neste corpo. O Espírito Santo será em total controle do seu corpo. Você vê agora, você está lutando contra o pecado, porque o Espírito Santo não está total, não está em controle total de você. O livro de Lucas 4:1, ele diz: agora, Jesus cheio do Espírito Santo, em perfeita comunicação com o Espírito Santo, ele volta do Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. É assim como vocês serão quando o seu corpo for totalmente consumido pelo Espírito de Deus. Será um corpo, aquele corpo que ele me disse para vir e fazer com que vocês soubessem que ele prometeu e ele vai cumprir. Será um corpo onde o Espírito do Senhor reina supremo, totalmente, controle total. A carne nunca mais vai reinar naquele corpo. E no versículo 14 de Lucas 4, ele diz: então Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e a fama dele se espalhou por toda aquela região. O corpo eterno que vocês terão, que Jesus prometeu, será um corpo onde o Espírito de Deus totalmente reina, supremo, soberano. Tudo em você será controlado pelo Espírito Santo. É por isso que será um corpo tanto físico como espiritual. Muito sério, povo abençoado. Diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Corpos gloriosos como o meu. Lucas 3:22, ele diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti eu me agrado e me deleito. Então Deus estará totalmente, ele se agradará de você, você será filho de Deus. O Senhor terá grande deleite em você e você se tornará amado de Deus. Deus publicamente vai te possuir naquele dia do arrebatamento e da glorificação. Ele publicamente vai tomar posse, vai possuir você agora. O corpo glorioso que Jesus prometeu. Quando ele disse, diga para eles que quando o arrembatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. No livro de Lucas 6:10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Neste corpo, onde o reino total de Deus será residente. E então a vontade total de Deus vai reinar, vai habitar e reinar neste corpo. Agora, você deseja fazer a vontade de Deus, mas você não consegue, porque a carne batalha contra o espírito e há um conflito entre a carne e o teu espírito.
Mas o corpo eterno que ele me disse para vir até vocês e dizer para vocês como geração que ele vai dar para vocês o corpo glorioso naquele dia do arrebatamento para você entrar na eternidade. Aquele vai ser o corpo onde o reino de Deus agora veio a este corpo. Venha o teu reino. E a vontade de Deus agora é feita, seja feita a tua vontade. Este é o tipo de corpo que o Senhor está falando. Onde o reino de Deus agora terá vindo a você. E a vontade de Deus agora será feita em você. Isto é sério, povo abençoado. Antes de fazermos o intervalo, talvez continuemos amanhã, já é meia-noite, nós vamos continuar amanhã, mas é muito poderoso, povo abençoado. Vocês veem as promessas de Deus. O Senhor prometeu coisas tremendas para vocês. Ele disse, o livro de Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Permaneçam, continue orando e vigiando, porque o espírito é fraco, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito é forte, 1.000.000%. Então nós vamos continuar amanhã. Então permita-nos acompanhar esta breaking news da profecia que eu dei em 11 de janeiro de 2021. Então é deste corpo que o Senhor disse quando Ele me disse para vir até vocês e fazer com que vocês saibam que quando o arrebatamento acontecer, vocês terão corpos gloriosos como o corpo dele, o corpo do Messias. Então, aqueles que querem receber Jesus, digam, poderoso Senhor Jesus, eu anseio pelo corpo glorioso que tu prometeste na tua palavra, e tu também prometeste através dos teus servos. Senhor, eu te peço para me guiar para ser santo, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador, para que tu possas me guiar e guiar os meus passos em uma vida cristã santa, para que no dia do arrebatamento eu seja glorificado. Senhor, mantenha o meu foco e a minha vida na glória prometida, para que no dia do arrebatamento eu seja glorificado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então sempre lembrem-se que o Messias está vindo. O Messias falou comigo a respeito do seu retorno. Cristo Jesus, o Messias, já falou comigo a respeito da sua vinda naquele 18 de outubro do ano de 2021. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Messias, ele já falou comigo a respeito da sua vinda. Então estejam prontos o tempo todo, apartem-se do pecado e sejam santos. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Toda Rabá. Atentando para isto, falando da glorificação, intercalando com uma grande guerra que está se levantando. O Senhor mostrando as duas coisas, o que virá para o povo dele e o que virá para este mundo. Vamos nos arrepender e nos preparar. O tempo se abrevia. Shalom.